Fala galera do Mac Magazine, Rafael Fishman por aqui. O produto que eu lhes trago hoje é de uma empresa que eu nunca tinha ouvido falar antes, acho que a maioria de vocês também nunca vai ter ouvido falar, mas é isso daqui, chama Tourbox, acho que vocês estão conseguindo ver aí. Na verdade o nome da empresa é Tourbox Tech e esse produto aqui é o Tourbox Neo. E isso daqui se propõe a ser o controlador definitivo para criadores de conteúdo que trabalham com Photoshop, com Lightroom, com edição de vídeo, com edição de áudio. Então é um acessório que você vai conectar ao seu computador para complementar as funções do teclado, do mouse, e talvez você use aí também uma mesa digitalizadora como essas da Qualcomm, mas vamos ver o que é isso daqui na prática. Eu tô curioso, foi a própria empresa que entrou em contato com a gente pedindo para a gente avaliar o produto, e eu acho que se ele funcionar como se propõe, pode ser uma excelente ajuda para mim, especialmente quando eu tô editando esses vídeos aqui do YouTube no Final Cut Pro. Vamos lá, vamos abrir aqui então. Logo de cara aqui a gente tem um Quick Start Guide, né, um manualzinho de início rápido, que infelizmente não está disponível em português, instruções de segurança, informações de suporte da empresa, e aqui a gente chega ao produto em si, que está nessa bolsinha aqui, e aqui do lado provavelmente a gente tem o cabinho. Um cabinho aqui trançado, USB tipo C para USB tipo A. Essas aqui são bolsinhas convencionais, mas eu sei que o Tourbox Neo também é vendido numa versão com uma case específica para transporte. E aqui vamos então conhecer o produto em si. Esse daqui é o Tourbox Neo. E como vocês podem ver, a proposta do produto é não ter nenhuma identificação em cada um desses botões. Ele tem botões de formatos e funções diferentes aqui. Inclusive na lateral aqui temos mais um. Aqui na parte superior tem só a portinha USB tipo C. Desse lado nada, embaixo nada. Então cada um desses botões aqui se comporta de uma forma diferente e você mesmo pode criar os seus próprios presets para você usar a depender do aplicativo que tiver aberto no seu Mac ou no seu PC. Então aqui na esquerda só um botão lateral mesmo aqui sem nenhum mistério, e aqui na parte frontal a gente tem algumas funções diferentes. Temos uma rodinha vertical, temos um botão grande aqui, mais dois botões aqui menores, circulares, um no canto inferior direito aqui, esse outro aqui diferenciado, temos um dial digital. Depois a gente tem essa rodinha principal aqui, bastante suave, com um botão aqui lateral, provavelmente para você alternar de função, e mais esse outro dial aqui, mais chatinho, também para você fazer outras funções. Então, basicamente, como eu tinha falado, isso aqui basicamente oferece alguns métodos de interação diferentes do que a gente está acostumado com o teclado e com o mouse. Então, a gente tem uma rodinha aqui, por exemplo, que você pode ajustar o tamanho de um pincel no Photoshop, ou então você pode movimentar a timeline do Final Cut Pro por aqui. Nessa daqui você pode ajustar a opacidade de uma determinada ferramenta que você estiver trabalhando. Aí você pode usar esse botão aqui para alternar entre ferramentas. Aí você pode usar setas direcionais aqui para movimentar o cursor na timeline. Enfim, você que vai escolher o que cada coisa dessa aqui faz, e o software dele já vem pré-preparado para algum desses aplicativos mais populares para te ajudar, é claro, no processo inicial com a coisa. Vamos então conectar ele aqui no meu Mac. Ok, já estou aqui com o Tourbox Console versão 3.0 instalado aqui no Mac e vou agora conectar ele pela primeira vez. Luzinha acendeu aqui, Tourbox is connecting. E temos, é claro, uma nova versão de firmware aqui disponível, eu vou instalar logo isso aqui. E aqui chegamos então à interface principal do aplicativo. Nessa parte aqui esquerda a gente tem uma lista de presets, então vocês veem aqui que ele já vem com Photoshop, com Lightroom e com Premiere. Vou ter que criar o meu próprio aqui do Final Cut Pro. E se você ligar esse auto switch aqui em cima, ele alterna automaticamente entre os vários presets, a depender do aplicativo que estiver ativo no seu Mac. Aqui no canto inferior esquerdo a gente tem uma visão do Tourbox Neo, e na medida que eu vou passando aqui pelos vários botões à esquerda, ele vai indicando o que eu estou customizando. É só clicar em um desses comandos e define então o que eu quero que ele faça num determinado aplicativo. Então olha só, dentro do preset do Photoshop aqui, se eu gerar o knob, por exemplo, que é essa rodinha aqui do meio, ele vai reduzir o tamanho do brush ou aumentar o tamanho do brush. Eu também posso pressionar esse knob, que por enquanto não está nada definido aqui de atalho para ele. Com relação à rodinha aqui no canto superior esquerdo, se eu rolar ela, eu vou mexer no zoom do Photoshop, e se eu pressionar ela, o zoom entra em Fit on Screen, ou seja, ele coloca o zoom para caber na tela toda. O dial, que é essa rodinha aqui no canto inferior esquerdo, eu posso ajustar o parâmetro selecionado, e se eu pressionar também não tem nada definido. Então vocês veem que essas rodinhas elas podem ser tanto giradas quanto pressionadas, uma coisa que eu não tinha sacado quando eu fiz o unboxing do produto agora há pouco. Depois a gente tem aqueles botões todos aqui, o lateral é Command, o do topo é Shift, o mais alto aqui é Alt e o mais curtinho aqui é Espaço. E na parte inferior aqui a gente tem então o Dial Pad, primeiro com esse botãozinho lateral aqui que também não está definido ainda, e depois a gente pode alternar aqui por algumas funções. Por exemplo, apertando para cima a gente entra nas funções de Eraser, né, de borracha, para baixo nas funções de carimbo, de Stamp, para a esquerda nas funções de Healing, né, de correção de imagem, e para a direita nas funções de Brush.
Então esse daqui é o preset padrão do Photoshop, vamos ver isso funcionando na prática. Então já abri aqui uma foto no Photoshop e a gente tem aqui um visual do Dial Pad, então eu posso apertar aqui para a direita para ir para a ferramenta de Brush, que é o pincel, e esse knob aqui, ele aumenta e diminui o pincel, como vocês podem ver aí. Esse outro aqui permite que eu controle o zoom da imagem, e se eu tiver, por exemplo, aqui bem aproximado, eu posso apertar ele para a imagem voltar para o Fit to Screen. E esse daqui faz ajustes do parâmetro selecionado, que nesse caso aqui do Brush, aparentemente não está tendo efeito nenhum, depende da ferramenta que você estiver trabalhando. Vamos supor então que eu queira trocar o Dial aqui para o ajuste de opacidade do pincel. Eu posso clicar aqui, e em vez de manter aqui essa opção, eu vou trocar aqui para Opacity Mode 1. Dou OK. E agora quando eu voltar aqui e usar esse dial, observe aqui na parte superior que eu estou agora controlando então a opacidade desse pincel. E claro, a beleza disso daqui é que você tem todos esses controles, esses botões, esses dials, principalmente essas rodinhas, que te ajudam a agilizar o seu trabalho porque eles estão ali sempre disponíveis já na função definida por você. E claro, né, uma vez que você cria esses presets, deve levar um tempo para você se acostumar sobre o que cada uma dessas coisas aqui faz, mas uma vez que você pega a manha, tudo deve ficar muito mais dinâmico e interessante. Vamos então agora aqui criar um novo preset para o Final Cut Pro. Vou dar OK. E agora eu criei ele aqui, por enquanto não tem absolutamente nada definido aqui para o Final Cut Pro, mas vamos supor aqui que o knob, por exemplo, eu queira que sirva para mover o cursor da timeline, né? O ponteiro da timeline já tem aqui Move the Timeline Pointer, eu vou dar OK. E quando eu pressionar o knob, eu quero que ele faça um Blade All, que ele corte todos os clipes em um determinado ponto da timeline, que é o atalho Command Shift B. Então é só marcar aqui Command Shift e apertar a tecla B. Aqui do lado eu posso editar o nome dessa tag, eu vou colocar aqui Blade All. E vou dar OK. E vamos aqui então para o Final Cut Pro. Estou aqui na minha timeline e agora eu vou usar o knob aqui e olha só, estou agora me movimentando aqui pela timeline do Final Cut Pro. Vou dar um zoom aqui para vocês verem o que vai acontecer. E aí vamos supor, olha que bacana, né, movimentar a timeline dessa forma, que nesse ponto aqui eu quero então cortar o clipe. Agora é só apertar aqui no dial e ele faz então o Blade All, ele já cortou o meu clipe ali. Se tivesse múltiplos clipes, ele ia cortar todos eles de uma vez só. E é interessante porque tem até outras coisas aqui que eu ainda não mostrei para vocês. Então, por exemplo, o knob aqui ele está no modo slow, eu posso alterar isso daqui. Nesse comando aqui de apertar o Blade All, a gente pode, por exemplo, só enviar o comando depois de soltar o botão. Ou se você pressionar e segurar o comando, ele vai mandando o comando continuamente várias vezes. E ainda tem essa setinha aqui embaixo que eu não tinha mostrado ainda, que tem outras funções que você pode configurar, por exemplo, segurando um dos outros botões aqui do Toolbox Neo e aí girando a rodinha. Então você pode combinar segurar um botão com girar a rodinha. Dessa forma aqui, eu posso, por exemplo, segurar esse botão e aí girar essa rodinha aqui, ele vai fazer o comando que eu pré-defini aqui. Então você tem múltiplas possibilidades com um dial só, isso é muito interessante, dá para você então explorar uma caixinha pequena dessa aqui de formas inimagináveis. Enfim, essa foi só uma passada inicial aqui, é o meu primeiro hands-on aqui com o Toolbox Neo. Se ele realmente funcionar como se propõe aqui, se não der nenhuma falha, se for realmente confiável e responsivo, certamente vai mudar bastante aqui o meu dia a dia com o Final Cut Pro, especialmente, que é uma das coisas que eu mais uso aqui, que precisa de atalhos e funções das mais variadas. E vale observar também o potencial futuro do produto, porque ele por si só é uma caixinha aqui cheia de botões e controles, mas é o software que faz a real mágica. Então cabe à fabricante nos trazer atualizações de software e de firmware para ampliar ainda mais o escopo dele. E essa versão 3.0 que saiu por acaso nessa semana que eu estou gravando o vídeo aqui, já traz uma função que eu nem mostrei para vocês aqui nesse vídeo, que são macros. Então dá para você criar múltiplos comandos a depender do que você pressionar aqui no Toolbox Neo para executar uma combinação de ações num determinado aplicativo, por exemplo. Então já dá para ter uma ideia aí do potencial da coisa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Obrigado a Toolbox Tech por nos enviar esse produto aqui inesperado, não conhecia, nunca tinha ouvido falar, e as primeiras impressões são realmente muito bacanas. O link do produto tá aí na descrição do vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem que eu teste alguma coisa específica aqui, é só falar. E também esse update da última semana já incorporou suporte ao Apple Silicon, então esse produto aqui funciona tanto em Macs Intel quanto com M1 e futuros chips da Apple. Valeu pela audiência, pelo seu joinha, a gente se vê em breve com muito mais. Um abraço!